Fala galera, vamos falar um pouquinho do clássico agora, analisando mais, né? Porque a galera tá brava nos comentários aí, mas calma, eu falei que eu ia fazer um vídeo hoje olhando mais o jogo e principalmente olhando mais o lado do Cruzeiro. Mas ontem, né, pós-jogo, eu tava eufórico como torcedor do Atlético. Mas antes, se você puder se inscrever no canal, deixar o like, cara, vai me ajudar demais no meu trabalho, tá bom? Galera, vamos falar um pouquinho desse Cruzeiro 0, Galo 0. Uma baita partida, tá? Uma partida legal, uma partida interessante. Um clássico como tem que ser jogado. Brigado, vibrante, com boas oportunidades. Não teve gol, seria legal se tivesse gol. O jogo movimentado com gols é sempre mais legal. Mas o jogo de ontem não foi isso que aconteceu. O Cruzeiro foi de Cássio Fagner, Fabrício Bruno, Vilauba, Kaique na zaga. Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira e Wanderson e Caio Jorge na frente. O Cuca, ele tentou segurar a escalação até o final para tentar surpreender ou atrapalhar o Leonardo Jardim de alguma forma. Ele foi de Arana, ele foi de Igor Gomes, ele foi de Rubens no meio de campo. Isso tudo para atrapalhar ou tentar atrapalhar o Leonardo Jardim. Mas, no primeiro tempo, isso não foi possível. O Cruzeiro foi muito melhor que o Atlético. O Cruzeiro amassou o Atlético. Teve uma chuva de chances. Teve um momento do jogo que estava 10-1 de finalizações para o Cruzeiro e 8 escanteios. O Cruzeiro estava muito forte ofensivamente. Mas isso tudo porque defensivamente o Cruzeiro estava sólido. O Hulk não conseguiu jogar, ficou só reclamando muito, é verdade. O Rony brigou, tentou, lutou, incomodou, o que deu, mas Fabrício Bruno, Vilauba, Fagner e Kaique fizeram um baita jogo. Um baita jogo. Principalmente Vilauba e Fabrício Bruno. Os dois foram muito bem. O Fabrício Bruno, ontem, ele é muito firme, né? Nesse jogo físico, brigado, disputado com o Hulk, ele vai muito bem. O Vilauba, ele geralmente sofre no jogo físico, mas ontem no posicionamento estava muito bem, estava vibrando muito e saindo jogando muito bem, né? Tem uma qualidade do passe extraordinária do Vilauba. Eu fiquei com receio da marcação, se o Hulk e o Rony cairiam mais pro lado dele, até por uma questão de fraqueza física, né? Porque o Hulk é mais forte que ele. Mas não, o Vilauba segurou bem, foi muito bem. Eu até tinha falado isso no meu vídeo anteriormente. Mas defensivamente o Cruzeiro foi sólido. O Cruzeiro não sofreu uma finalização do Rony cruzado, que se ele pega melhor poderia ter sido gol, mas de resto, só isso o jogo inteiro. Tá? O jogo inteiro. Eu tô falando de 90 minutos sem sofrer muita pressão, sem sofrer com finalizações e marcando muito bem. Os 4 da zaga, os 4 da linha de trás foram primordial para esse jogo espetacular do Cruzeiro. Foi um jogo muito bom do Cruzeiro. Mas os homens da partida não foram eles. Romero e Lucas Silva. Partidaça dos dois. Para mim, Lucas Silva é o melhor em campo. Jogou pra caralho, botou o time do Atlético na roda. O time do Atlético marcava o Cruzeiro atrasado, né? O Cruzeiro, ele tava claramente muito menos cansado que o Atlético, muito mais recuperado, mais fôlego do que o Atlético. O Atlético vem de uma sequência de vários jogos fora de casa até a última rodada. Tá cansado, tá desgastado. O Cruzeiro pôde poupar no meio de semana na Sul-Americana, então o Cruzeiro vinha com muito mais gás, vinha com muito mais ânimo e vinha com muito mais confiança. Então o jogo era muito pró-Cruzeiro. Muito pró-Cruzeiro. E o Leonardo Jardim foi muito bem. Conseguiu encurralar o Atlético, conseguiu levar perigo. O Atlético teve até mais posse de bola no primeiro tempo, mas aquela posse de bola não objetiva entre os zagueiros, né? Mas o Lianco e o Júnior Alonso no primeiro tempo, junto com o Natanael foi bem também na partida, conseguiu, e o Arana, depois do Rubens, conseguiram segurar o Cruzeiro pelos lados. O problema era pelo meio de campo. Lucas Silva, Romero e Matheus Pereira fizeram uma grande partida, conseguiram conduzir. O Atlético parava muito o jogo, segurava muito o Cruzeiro com faltas, aquelas faltas que vão minando o jogo, que vão matando, que vão deixando o time estressado, vão deixando o time puto. Esse foi o jogo do Atlético, a estratégia do Atlético. O Leonardo Jardim ficou até puto na coletiva, vou falar sobre isso, mas assim, gente, é uma estratégia de jogo, tá? Mas o Cruzeiro teve mais volume, no primeiro tempo teve mais qualidade de finalização. Romero acertou, o Lucas Silva acertou a trave, teve aquela disputa do Caio Jorge com o Leão, que a bola sobrou pro Matheus Pereira e o Emerson espalmou. Então, teve algumas chances. O Cruzeiro teve 3 grandes chances no jogo, mas uma pra mim muito clara, né? Que aquela da trave foi muito, muito clara. Mas
De resto, não teve, caralho, absurdo, perdeu um cara a cara. Não, porque a zaga do Atlético fez um grande jogo. O Vitor Hugo entrou e fez um grande jogo. O Rubens, no lateral esquerdo, entrou e fez um grande jogo. Defensivamente, o Atlético fez um grande jogo na linha de 4 e o goleiro. No meio de campo, o Atlético penou pra segurar o Cruzeiro. O Atlético chegava todas atrasado. O Atlético não conseguia parar o Lucas Silva e o Romero. Eu falei, na sexta-feira você pode pegar os 2 vídeos que eu fiz, eu analisando o Cruzeiro e o Atlético. Ambos eu falei, o Cruzeiro, se o Cruzeiro deixar o Cruzeiro dominar o meio de campo, o Cruzeiro pode ter muita chance de ganhar o jogo, vai mandar no jogo. Estrategicamente era muito melhor o Atlético defender, era muito melhor pelo momento do Atlético. Isso não é postura de time pequeno, não, é postura de momento, é postura de contexto. O Cruzeiro nos últimos anos jogou muito mais fechado com o Atlético. Isso é questão de que o Cruzeiro é um time minúsculo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, é questão de estratégia. O seu time não tá bem, o seu time não tá tão qualificado, ou no momento não tá bem, não tá com confiança, o Atlético tava com confiança minada, o momento era do Cruzeiro e o Atlético tava cansado. E o Cruzeiro aproveitou disso e aproveitou muito bem. Só que não conseguiu converter em gol. É isso. Primeiro tempo é isso. Foi uma aula de meio de campo, né? Um 4-4-2 muito bem pensado. O Arana saiu, infelizmente. O Atlético saiu 2 jogadores baleados, né? Arana e Menino, para mostrar que o time não tá bem fisicamente, tá o time muito aos pedaços. E o elenco do Cruzeiro é muito forte. Só que, aí vai uma crítica, mudou pro segundo tempo. No segundo tempo, o Leonardo Jardim demorou muito a mexer, gente. O Cruzeiro começou a cansar pelo ritmo e o Atlético, como ele estava se defendendo, e tentava transicionar, o Cruzeiro tinha que voltar rápido para não deixar o Atlético contra-atacar e tinha que atacar. Só que esse jogo vai descansando mensalmente, vai descansando quando você vai tentando pelos lados, com o Wanderson enquanto o Christian. E eles não estavam conseguindo jogar pelo lado, o jogo do Cruzeiro estava por dentro. Só que no segundo tempo, o Cuca foi e botou o Patrick. Mais um meia, mais um volante, para segurar o Cruzeiro. E aí, o jogo ficou mais igual no meio de campo. O Cruzeiro com mais posse, mas mais igual no quesito mandar no jogo e no quesito chances. O Cruzeiro não conseguia criar tantas chances. Não conseguiu criar tantas chances. A melhor chance ia ser numa que o Vera perde a bola e o Matheus Pereira sai cara a cara e o Vera segura. Ah, mas o Atlético marcou pra caralho, fez muita falta, isso é bizarro. Sim, mas o Cruzeiro também fez muita falta. Foram 17 contra 15. Só que as faltas que o Atlético fez eram faltas que matavam o ataque. Não o contra-ataque, muitas vezes o ataque. O cara ia tirar de um e ia ganhar uma superioridade numérica, o Atlético matava. E era o jogo que o Atlético tinha que fazer para segurar o Cruzeiro nesse clássico. O momento do Cruzeiro era melhor, mas aí o Leonardo Jardim demorou a mexer. Demorou a colocar o Gabigol, demorou a colocar o Bolaci, demorou demais para colocar com quase 40, 30 e tantos. Podia ter colocado com 20 e poucos para mudar um pouco o jogo, dar mais velocidade para esse time do Cruzeiro. E aí, o segundo tempo, o Cruzeiro foi fazendo assim, foi cansando e foi diminuindo a intensidade. E o Atlético conseguiu segurar melhor. E em determinado momento teve até teve um período de 10 minutos que o Atlético foi melhor que o Cruzeiro nesse segundo tempo. Mas dito isso, o Cruzeiro criou pouco. Começou a tentar botar a bola na área. O Vitor Hugo e o Lian foram muito bem nessa bola parada. Aí teve o lance do Fabrício Bruno, pra mim não foi pênalti. Ah, tem aquele agarrão, gente, mas não é um agarrão que o Fabrício Bruno, ele cai. Não, eu achei que eu não daria o pênalti. Sobre o cartão do Júnior Alonso, eu entendo o juiz não expulsar pelo momento do jogo. Tinha acabado de começar o segundo tempo, ele já tinha dado o cartão pro Lianco. Ele não sai, geralmente o critério dos caras não é sair dando cartão pra todo mundo. Mas o Guga foi inteligente, tirou, mas tudo bem, isso. Mas eu acho que nem o Cruzeirense nem precisa se apegar a isso. O Cruzeiro foi melhor que o Atlético, independente disso. E conseguiu propor mais que isso. E não quer dizer que isso o Cruzeiro ganharia o jogo, óbvio que facilita. Mas de uma maneira geral, o Cruzeiro foi valente, foi corajoso. O Atlético foi estratégico. Vocês vão falar, tá medroso, tá cagão. Não, foi estratégico. É estratégia parar o jogo, é estratégia jogar no contra-ataque. E o Cuca sabia o volume de jogo que o Cruzeiro tinha e sabia o cansaço que o Atlético tava e o momento do Atlético. É simples, é futebol, galera. Perder um clássico é uma merda pro Atlético e pro Cruzeiro. Se o Cruzeiro perde com o momento que tá, ia ser catastrófico. Se o Atlético perde, ia ser horrível. É uma pressão que não precisa, não tem necessidade. Afinal, esse jogo vai só 3 pontos. Não é de título, não é nada. No caso, o Atlético conseguiu um ponto, o Cruzeiro conseguiu um ponto. Pro Cruzeiro, um empate muito amargo, um empate horrível, um gosto horroroso. Pro Atlético, um ótimo gosto. E por isso que vocês estão achando que o Atlético não tá comemorando. Não, o Atlético tá feliz. Tá feliz com esse ponto, a realidade é essa. Pelo jogo, tem que ficar feliz, né? Ah, porra, mas o tipo de jogo é igual time pequeno, tinha que ir pra cima. Não, gente, ir pra cima e tomar 2, 3-0 pra quê? Qual que é o sentido disso? Qual que é o sentido disso? Eu sei que tem a rivalidade, tem toda a questão do clássico, mas estrategicamente o Atlético fez o jogo certo. Fez o jogo certo. E o Cruzeiro também. No segundo tempo, o Cuca pra mim foi melhor que o Leonardo Jardim nas mexidas. E
O empate no segundo tempo, pra mim, foi até mais merecido. No primeiro tempo, o Cruzeiro merecia sair com a vitória. E pelo jogo, o Cruzeiro merecia sair com a vitória também. O Leonardo Jardim na coletiva, nunca vi isso, jogar time... Não, esse papo pra mim não tem nada a ver. E não é porque é atleticano, não é nada. Então, se os times... se o Vasco for jogar contra o Flamengo, ele tem que jogar de peito aberto? Porra, se o Santos que tá mal for jogar com o Palmeiras, ele tem que jogar de peito aberto contra o Palmeiras, e o Santos no momento pior, isso mostra que o time é maior ou menor? Pelo amor de Deus. Isso não existe, não tem conexão isso. Não faz o menor sentido pra mim. Isso é questão de estratégia. Tem momentos que você vai ter que jogar mais fechado, tem momentos que você vai ter que jogar mais aberto e exposto. Normal. Clássico é tão pegado que você vai... É isso. O que igualou ontem foi a raça, a tática. Foi a raça e a estratégia do Atlético. Igualou pra ficar 0x0. Não porque mereceu 0x0 ou que o jogo foi igual. Porque o Cruzeiro foi mais time e mereceu a vitória. Agora, esse papo de jogar assim, clássico, irmão, não. Pelo amor de Deus. Quantas vezes a gente já viu o pior vencer? Várias vezes. A gente já viu o Cruzeiro na Série B ganhar do Atlético, um time muito pior. É isso, gente. Futebol é isso. Jogando no contra-ataque. Teve um gol contra do Gemerson. Não. Pelo amor de Deus. Esse discurso nada a ver. Achei que ele podia ter focado mais no Cruzeiro. O Cruzeiro merecia... ele merecia até elogiar mais o Cruzeiro. Foi uma partidaça. E é óbvio que fica esse gosto amargo. E é óbvio que às vezes é mais fácil apontar o dedo. Enfim. Essa é a minha análise. Deixa aqui nos comentários, me fala o que vocês acharam. O Cruzeiro foi melhor, mereceu, mas o futebol não é assim. Tá bom? É isso. Tamo junto. É nóis.